seja bem-vindo ao podcast O Sucesso Está na Mente. Agradecimento especial ao FB10 que está nos fornecendo esse espaço para a gravação do nosso conteúdo. E hoje vai ser interessante. Você que é empresário, você que não é empresário, fica comigo porque eu tenho algo realmente de valor para você. Se você não é empresário, eu quero dizer que você é empresário mesmo assim. E a empresa que você possui, você não sabe, se chama EUSA. É isso mesmo. Na EUSA, como é que você está gerenciando os seus relacionamentos? Na EUSA, como que você está gerenciando a sua grana, o fluxo de caixa dessa empresa? Na EUSA, como você está cuidando da longevidade dessa empresa, ou seja, da sua saúde? Então fica ligado se você não é empresário, porque tem coisa bastante interessante para você nesse episódio, que eu estou com um especialista em gestão empresarial, Luiz Fernando. Se apresente para nós. As pessoas já lhe conhecem, mas se apresente de novo. Obrigado pela oportunidade, Lucas. Obrigado pela oportunidade também ao Farias Brito por nos ceder esse momento tão especial para fazermos esse podcast. Eu sou Luiz Santos, trabalho com gestão empresarial já há 17 anos e hoje eu vim aqui para tentar contribuir de alguma forma com esse conteúdo que você já faz de uma forma tão bonita para as pessoas, e eu creio que vai ser um tempo de excelente qualidade para todos nós. Fantástico, fantástico. Então, Fernando, me diz, cara, sinceramente, como é nos atendimentos que você faz os problemas mais corriqueiros na gestão de uma empresa? Essa é uma boa pergunta, principalmente quando nós paramos para observar que muitos dos líderes que hoje se encontram à frente das empresas estão tão envolvidos com os problemas operacionais que muitas vezes, afogados, eles não conseguem observar o todo e eles se desconectam do estratégico. Talvez você já tenha ouvido falar de um verbete popular conhecido como voo da gaivota. O que é o voo ou a gestão da gaivota? É quando o líder, muitas vezes, ele precisa sair da posição de voos mais altos e dar um rasante, e nesse rasante tentar encontrar o problema, como se fosse algo rápido, como se fosse algo corriqueiro, só que na verdade ele fica ali por 1 minuto, por 10 minutos, um dia inteiro, e quando ele menos se percebe, ele já está operando, ele já trocou de lugar com o colaborador da ponta que era responsável por fazer uma determinada atividade, e o tempo vai passando, o problema não se resolve, ele deixou o ar, deixou de ver a longevidade, deixou de ver o campo estratégico, e ele fica afogado em questões operacionais. E essa situação é uma situação muito comum. Nós não podemos nos esquecer que estamos numa pandemia, em que alguns aspectos operacionais precisam ser revisitados a todo tempo. Nós costumamos dizer que todo empresário, todo dono de negócio, todo executivo, é muito importante que ele esteja conectado com algo chamado redução de custos. Redução de custo é igual cortar grama. Você precisa o tempo todo estar olhando. E muitas vezes o empresário ele não está fazendo isso e também não está olhando para as questões que são estratégicas do negócio dele. Por quê? Porque tem pequenos incêndios que ele sai a todo momento correndo para poder apagar. Então, essas questões, eu até gostaria de te dizer que elas não são comuns. Eu até gostaria de te dizer que elas não acontecem com frequência, mas a verdade é, principalmente os empresários que têm menos de 30 funcionários, eles muitas vezes trocam de lugar com seus colaboradores, e os grandes empresários nesse momento estão com desafios muito importantes, como por exemplo gestão de estoque, cortar custo, pacote de pessoal ou gestão de pessoas. Então esses assuntos eles acabam sendo geridos quase que concomitante ou simultaneamente por quase todo empresário no Brasil hoje. O que eu percebo quando você traz essa fala, né, do imerso no processo, trazendo um link para as pessoas que têm poucos colaboradores, na EUSA, por exemplo, que às vezes você tem uma dinâmica ali da família e pessoas que estão próximas, a gente se percebe dentro desses processos fazendo, agindo e repetindo mais do mesmo, mas a gente não para avaliar o quão eficiente as nossas ações estão sendo ou ineficientes. A gente não para avaliar, Fernando, às vezes as nossas ACRs. O que é nossas ACRs? Atividades chaves de resultado. Então, qual é a atividade que gera mais resultado? Qual é a atividade que você fazendo vai impactar os outros resultados? E isso é algo que nós deveríamos colocar nossa consciência, nós da EUSA, nós empresários, porque isso faz a diferença hoje no seu negócio, na sua vida, qual atividade que gera mais resultado.
E essa atividade que gera mais resultado, de 0 a 10, qual é a sua nota de qualificação nessa área? E se essa nota está abaixo de 7, o que você está fazendo ou deixando de fazer para aperfeiçoar esse processo? Então, eu percebo que as pessoas não param para olhar dessa perspectiva, mas da perspectiva de buscar os efeitos, de buscar, de buscar os resultados, de buscar aquilo que é possível ser visto pelos olhos, ou ouvido pelos ouvidos, ou até sentido. A gente se emprenha muito pelos nossos sentidos, mas qual é a causa que está criando esses efeitos? Então, a minha outra pergunta para você é, nas empresas, os empresários se deixam muito levar por aquilo que eles veem, ouvem, sentem e acabam negligenciando as causas motrizes ou causas criadoras daqueles efeitos que eles buscam? Lucas, essa pergunta é muito boa, porque todo empresário que tem o sonho de expandir seu negócio, ele viverá situações bastante delicadas nesse sentido. Quanto mais ele expande o negócio, mais longe do operacional ele fica. Quanto mais longe do operacional ele fica, maior é a necessidade de termos relatórios, sejam eles construídos por uma área de gestão de relatórios, que é o que a gente chama de MIS, ou sejam eles organizados por uma área que trabalha bem os dados, que é a área de BI. Mas fato é que quanto mais a empresa cresce, mais difícil é para ele poder enxergar horizontalmente onde ele está. Então, o que ele faz? Ele precisa subir, ele precisa crescer verticalmente, ele precisa subir para que ele possa enxergar o todo. Quanto mais ele sobe para enxergar o todo, mais longe ele fica do chão de fábrica. Quanto mais longe ele fica do chão de fábrica, mais as relações de confiança são estabelecidas. E que relações de confiança são essas? Imagine que o empresário ele começa sozinho o seu negócio, depois ele coloca 2 vendedores, um dia ele aumenta para 10 vendedores e coloca um supervisor entre ele e os vendedores. Ele subiu um degrau. Aí esses 10 vendedores, eles vão bem, o supervisor vai bem, ele entende que ele vai expandir a empresa de 10 para 20 vendedores e coloca um segundo supervisor. Ele continua naquele segundo degrau, agora observando 2 supervisores que estão abaixo e 20 colaboradores. Mas se ele dobra de tamanho, ele vai colocar um gerente. Então, de onde vão vir as informações para ele poder gerenciar? Vão vir hora do que o gerente fala, hora do que os relatórios dizem, hora do que os clientes querem. Quando você começa a perceber, o dono daquela pequena empresa, que agora tem gerentes, tem supervisores e tem vendedores, ele se distanciou daquilo que verdadeiramente traz resultado para ele, que é o cliente. E quanto mais ele se distancia do cliente, mais ele depende de reportes de quem está dentro da empresa. Qual é o ponto problemático? Se quem está realizando a gerência dele forem pessoas muito técnicas, ele terá excelentes números, mas pode ser que ele perca a percepção de pessoas. Se ele tiver pessoas muito orientadas para pessoas, mas pouco orientada para processos, ele vai ter sempre uma percepção de clima operacional, mas pode ser que ele não tenha a essência dos processos específicos que causem resultado. Se ele tem as duas coisas, processos e tenha pessoas, ele precisará de ter uma terceira informação muito importante, que são os resultados. E esses resultados, eles podem vir em relatórios, mas podem vir também em feedbacks dos clientes. Qual é o nível de qualidade da informação que ele está recebendo? Por que isso é importante? Porque quanto mais alto ele fica, menos pessoas vão ter acesso a ele. Essas pessoas normalmente se aproximam dele por uma relação de confiança construída. Normalmente são pessoas que cresceram com ele, ou numa grande corporação, são pessoas que foram aprovadas em processos seletivos. E o que aquela pessoa fala, ou seja, o auditivo, tem muita influência naquilo que ele está compreendendo. A forma como ela fala, ou seja, o visual com o auditivo, e a gente está falando aí um pouco de gestos, entonação de voz, transmissão de confiança, podem influenciar numa tomada de decisão tão relevante quando dobro ou não dobro o meu negócio, contrato ou não contrato mais pessoas. E às vezes essa relação que envolve o que você vê, o que você ouve, o que você sente, dependendo da eloquência de quem fala, ela substitui o que os números dos relatórios estão falando. Por que isso é importante? Não é incomum que empresários tendo uma boa área de informação para subsidiar suas tomadas de decisão, deixam de lado relatórios, deixam de lado a contabilidade, deixam de lado os DRS financeiros e passam a se conectar com aquilo que as pessoas de reporte imediato têm para lhe falar. Qual é o ponto problemático? Muitas vezes as informações discutidas sem uma base de dados sólidas pode gerar uma impressão. Agora imagina, uma impressão errada
com uma ação gera um resultado. Um ótimo negócio pode vir a quebrar. Quando você fala isso, eu consigo perceber isso na prática, né? Tenho alguns mentorados e em uma dessas mentorias a gente encontra justamente isso. O que acontece? Isso o que, né? Especificamente começa com a nossa linguagem, né? Isso, aquilo o que especificamente. Então, as pessoas elas se orientam de maneira intuitiva nos negócios, elas fazem do ponto de vista eu gosto, não gosto, tenho vontade de fazer, não tenho vontade de fazer, e de uma perspectiva, Fernando, isso até tem validez, isso até tem um ponto positivo, mas do ponto de vista prático, negócio é estratégia, negócio é estrutura, negócio é números, é um jogo dos números. E se você não joga esse jogo, é como se você jogasse xadrez de olho fechado e esperar que ganhe intuitivamente. Eu acho que é melhor eu me mover para esse lado, é melhor. Mas cadê? Cadê a estratégia? Cadê o adiantamento dos fatos? Cadê os números? Então, uma das mentoradas que eu tenho, eu perguntei para ela assim: isso aqui não é emocional. Isso aqui não é para a gente se emocionar e vibrar. Depois que o dinheiro cair na conta, você pode se emocionar, vibrar, olhar para a sua história e se dar os parabéns. Mas nesse momento, eu preciso que você seja analítico em relação à estrutura estratégica que você está usando. Então, você que está nos assistindo, se você é dono da Eu SA, quais as estruturas e estratégias você está usando na sua vida para gerar resultado? Se você é de fato um empresário, quais as atividades chaves do seu negócio, quais são as orientações que você tem, quais são os parâmetros e critérios, como o Fernando trouxe, de processos, de análise dentro do seu negócio, que estão sendo a baliza para você tomar as decisões que você precisa tomar. E a decisão é a chave do negócio, porque ela aponta qual a direção que o negócio está indo, e isso é um outro problema que eu quero lhe perguntar. É comum os empresários terem uma orientação muito forte a processos e se desconectarem da visão, dos valores, de para onde eles vão, em que termos eles vão e quando eles vão chegar? Normalmente a orientação a processos ela pode ser aprendida dentro de uma carreira empresarial. Agora, o mais comum é que a orientação a processos esteja associada ao perfil comportamental da própria pessoa. E aí, por perfil comportamental, talvez nós possamos, só fazendo aqui um breve, nós temos temperamentos. Esses temperamentos vão analisar quais são os nossos comportamentos, o que nós fazemos, agimos ou reagimos diante das circunstâncias. E aí nós, com base naquilo que nós vamos nos formando ao longo dos anos, a partir da estrutura familiar que nós temos, da cultura da nossa criação, das experiências, das heranças emocionais, aquilo constrói nosso temperamento. E basicamente nós temos 4 temperamentos. Esses 4 temperamentos, eles podem contribuir muito sobre o olhar ou não de uma pessoa sobre a ótica de processos. Se nós pegarmos uma teoria mais antiga, uma das mais antigas, que é a do filósofo Empedócles, eu estou falando de 500 anos antes de Cristo, ele dizia que os nossos temperamentos eram associados aos elementos da natureza, que era fogo, água, terra e ar. Se nós pegarmos uma teoria não tão antiga, mas do pai da medicina, que é o Hipócrates, ele já vai trazer uma linguagem que talvez alguns de nós aqui já conheçamos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Mas uma que ficou mundialmente conhecida através do consultor, do advogado, do psicólogo, que é o William Moulton Marston, que é quem escreveu As Emoções das Pessoas Normais, ele já trouxe para a gente algo que fundamentou o DISC, que é quando você tem a pessoa que é mais dominante, mais influenciadora, mais estável, mais conforme ou analítica. Então, quando a gente pega os 4 perfis comportamentais, que a gente já está falando aí de mais de 2.000 anos, que isso já é motivo de estudos da natureza humana, nós podemos perceber o seguinte: o empresário, normalmente, ele tem um perfil comportamental que é o executor analítico. O que é o executor analítico? É o cara que põe a mão na massa e olha para o relatório para verificar se o número está trazendo o resultado do investimento de tempo que ele fez. Mas não é incomum que nós tenhamos também empresários que eles sejam um pouco comunicadores, ou seja, com aquela capacidade de mobilizar pessoas, motivar, atrair e até vender. E nós poderemos ter também pessoas mais planejadoras, que se importam uns com os outros e fazem projetos. Mas quando você olha o empresário propriamente dito, o empresário nu e cru, normalmente ele é um executor analista. E se ele é um executor analista, ele é orientado para resultado
ele é orientado para o número, mas normalmente ele não é orientado para o processo. Então é muito comum que ele pule etapas. Por quê? Porque o temperamento dele é focar em resultado, entregar aquilo que lhe é pedido, fazer de uma forma pragmática aquilo que lhe foi exigido em algum momento e comparar se aquele resultado aparece em relatório. Por quê? Porque ele já quer o resultado financeiro, ele já quer a remuneração que ele tem daquele cliente, ele já quer aquele resultado no curto, no médio e no longo prazo. E isso é muito comum. Parece que você estava falando de mim agora. Eu pensei que ele estava falando de mim, eu tinha que interromper. O cara tá falando de mim aqui no meu podcast, pô. Você já sabe qual é o seu perfil? Já. Muito bom. Cara, você que é dono da EUSA, pelo amor de Deus, se você tem esse perfil que o Fernando tá falando, começa a ter mais cuidado com o processo das coisas que você está fazendo. Começa a ter mais cuidado com as atividades. O Fernando falou uma coisa e me chamou a atenção. Outra coisa que você precisa anotar, se você estiver ouvindo esse podcast no seu carro, ou no seu celular, ou você está fazendo outra atividade e está ouvindo isso, muito bem. Assim que possível, você vai anotar qual é o retorno de investimento sobre a energia nas atividades que você tem feito ao longo do seu dia e da sua semana. Anota isso, que isso é importante, tá? Quais são as atividades que você faz ao longo do seu dia? Além de olhar o WhatsApp, além de mandar mensagem, além de ver besteira na internet. Provavelmente você faz isso, né? Se você for uma pessoa normal. Poucas pessoas não fazem isso. E aí, ao longo da semana, eu quero saber quais são as atividades que você fez. Foi para a academia? Não foi? Foi na sua empresa? Não foi? Foi no seu trabalho? Não foi? O que você fez no seu trabalho? Quais são as atividades? E aí, dessas atividades, eu quero que você pegue e faça a seguinte pergunta. Qual atividade está tomando mais o meu tempo? E depois que você tiver essa resposta, você vai se perguntar, qual é o retorno sobre a energia investida que eu tenho nessa atividade? E a pergunta que vai mudar o seu jogo é, você acredita que com a habilidade e o conhecimento que você tem, você está fazendo um bom uso do seu tempo nessa atividade? Vou repetir a pergunta. Você, com o conhecimento e a habilidade que você tem, acredita que está fazendo um bom uso do seu tempo nessa atividade? E se a sua resposta for não, isso já é uma geração de consciência para que você deve orientar o seu tempo, as suas atividades e o seu processo. Então, Fernando, mais uma pergunta para você aí. Eu acho que eu estou gostando aqui. É sempre bom trazer o Fernando. É um especialista em gestão empresarial. Se você precisar de um gestor empresarial, de contratar um consultor, esse é o cara. Fernando, me ajuda. Eu estou tendo aqui uma consultoria grátis sua. Então vamos imaginar que o José tem essa orientação de dominância, orientado para resultado, mas também analítico. Esse cara, se ele quisesse melhorar os processos, seja da EUSA, ou seja, de uma empresa com colaboradores, com uma empresa com mais de 30 ou com menos de 30 colaboradores, o que você diria ser os 3 principais passos ou os 4 principais passos? Perfeito. Bom, se ele for focar em melhorar os processos de uma empresa, e essa pergunta também é interessante, Lucas, é muito interessante nós fazermos uma reflexão mais ampla para responder essa pergunta. Existe um dito popular que diz que costume de casa se leva para a praça. Se ele é o dono da empresa, não é incomum que os valores que ele tenha dentro de casa sejam os mesmos valores que ele aplica na empresa. Então existe um risco muito grande de que ele não tenha uma visão imparcial dos processos e daquilo que está acontecendo dentro da empresa. Diante disso, o que se recomenda? Assim como nós temos um perfil comportamental que vai te dizer qual é a sua tendência de comportamento diante das situações, e você vai saber como que você age, como que você reage diante dos fatos, uma empresa é muito importante que ela também passe por um processo de assessment. Para quê? Para que ele possa ter clareza qual é o nível de atuação dessa empresa diante do mercado que ela se posiciona. Isso quer dizer o seguinte... Só um parênteses, Fernando. Explica para o pessoal... Eu vou te ajudar agora, vou puxar a sardinha para você. Explica o que é um assessment. Eu sei o que é, mas talvez o nosso telespectador não saiba. Perfeito. Por favor. Todas as vezes que uma pessoa ela se permite estar diante de uma coleta de dados, e nessa coleta de dados você tem condições de responder a perguntas, a analisar situações que vão observar padrões,
esses padrões podem ser chamados, essa análise de padrões pode ser chamado de assessment. E o que o assessment faz? Ele agrupa várias informações que estão soltas de uma forma que o padrão, que nada mais é do que uma repetição de comportamento, ela possa ser assistida, e uma vez que você a assiste, você consegue sim entender o que aquilo quer dizer. Então, o que seria um assessment empresarial? Seria uma análise de elementos da empresa que vão ser agrupados em blocos para que, uma vez você tendo aqueles elementos agrupados em blocos, você consegue focar em quais são as ações que você vai querer trabalhar para aquela empresa para alcançar um resultado. Um exemplo, o que é uma empresa? Uma empresa, ela é um conjunto de pessoas, processos orientados para resultado. Como é que você cuida de pessoas? Através de liderança. Como é que você cuida de processos? Através de gestão. O que são resultados? É uma tríade. Toda empresa requer lucro, requer satisfação de colaboradores e requer satisfação de clientes. Quando o empresário ele tem clareza de que uma empresa não são só processos e não são só pessoas e também não é só resultado, ele vai ter uma clareza de que a empresa dele ela é sistêmica e ela está na sociedade também para atender um bem maior. Quando ele compreende isso, é muito importante que o lucro que ele tem naquela empresa, ele vai compreender que não é somente daquela empresa. Portanto, quais são as características de uma empresa sustentável ao longo do tempo, para que ele possa ter como referência, como modelo, como benchmarking para ele poder seguir. Então ele vai buscar uma referência. E essa referência, quando ele faz o assessment, fica muito claro. Porque basicamente uma empresa ela passa por 4 fases na vida. Qual é a primeira fase de qualquer empresa? Se você é dono de um salão de beleza, se você é dono de uma startup, se você é dono de um restaurante ou se você é dono de uma multinacional na área de telecom, qual é a primeira fase de toda empresa? Se chama sobrevivência. E o que é a fase de sobrevivência? É quando as entradas menos as saídas te dão um resultado. Você precisa ter lucro. E se você não tem lucro, qual é o foco de qualquer empresa na fase de sobrevivência? Vendas. É quando ela troca a certeza daquilo que ela acredita versus o desejo, a necessidade, a capacidade dela de resolver o problema do outro e o outro investe um valor naquilo e você tem resultado. Essa primeira fase da empresa ela é um alicerce. Se uma empresa ela negligencia a fase de sobrevivência, ela entra naquilo que a estatística das empresas no Brasil já determinaram, que é o fato de que mais de 50% das empresas no Brasil não chegam ao 5º ano. E por que não chegam ao 5º ano? Porque negligenciaram a fase de sobrevivência. É a fase que você faz mais com menos. É a fase que o empresário, ele atende o cliente, mas muitas vezes ele fica no final do dia para guardar a roupa, para poder limpar a loja, para poder estruturar elementos que ele não teve tempo durante o dia. Ou seja, ele põe a mão na massa. Essa é a primeira fase de toda empresa. E o empresário que tem essa clareza, e se ele está vivendo na fase de sobrevivência, não é o momento, muitas vezes, dele se preocupar tanto em estruturar processos. Não é o momento, muitas vezes, dele se preocupar tanto em investir, muitas vezes, em aspectos de estrutura da loja ou do seu negócio que naquele momento não cabem. É o momento de quê? Venda. É o momento de você compreender que quando você vende, você está ajudando o outro a resolver um problema e gerando uma oportunidade. Essa é a fase. Quando ele supera essa fase de sobrevivência, e aí o empresário está fazendo um assessment de qualidade, ele vai para um segundo nível. Que segundo nível é esse? Até Einstein diz isso, né? Você não resolve um problema no nível de consciência que você está. Você precisa estar no nível superior. Como é que você consegue resolver o problema de sobrevivência? Trazendo gente boa para o seu negócio. Então, que fase é essa? É a fase dos talentos. Uma empresa que tem a pessoa certa, treinada corretamente, com as ferramentas corretas, ela otimiza o seu processo de forma a focar no resultado. E nessa fase de talentos, qual que é o olhar do empresário? E essa é uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Como é que eu faço para trazer gente boa para a minha empresa? Eu tenho vaga no atendimento, eu tenho vaga na coordenação, eu tenho vaga na gerência, mas eu não consigo encontrar gente boa. E sabe por que você não consegue encontrar gente boa? Não me façam essa pergunta. Porque a resposta você não vai gostar. Ué. E por que você muitas vezes não encontra gente boa? Porque muitas vezes você está trabalhando num ritmo tão operacional, você está tão afundado no mar vermelho de problemas, que você não parou para observar que não é só trazer pessoas.
Nós estamos também no mercado de automação. Nós estamos no mercado em que pessoas sabem lidar com a automação. Nós estamos no mercado em que as formações são diferentes. Por exemplo, um profissional de TI que fez TI até 2005 ou fez TI até 2010, mas não se atualizou e nós estamos em 2021, muito provavelmente o que ele aprendeu na faculdade 10 anos atrás não se aplica em sua maioria nos dias de hoje. Então esse cara desatualizado ele não serve para algumas atividades. Talvez sirva para outras e talvez não sirva para o seu negócio. Então a segunda fase de uma empresa, quando ela sai da linha de sobrevivência, quando o dono já respira, quando sobra um valor no caixa, quando ele já consegue se pagar, é escolher a pessoa certa para vestir aquela camisa de forma que aquela pessoa ela não se sinta desconfortável com o desafio. Só que aí ele precisa subir um nível, porque no primeiro nível ele está preocupado com o quê? Com o resultado. Ele precisa ter caixa. No segundo nível ele está preocupado com o quê? Com pessoas. Ele vai subir um terceiro nível. Nesse terceiro nível é quando nós estruturamos os processos. É quando nós temos a pessoa certa, a empresa ela tem resultados e agora ele se pergunta, será que nós estamos perdendo dinheiro por conta do custo da não qualidade? Quanto custa se levantar o tempo todo para tirar uma Xerox? Quanto custa, muitas vezes, você não ter processos enxutos, você não ter uma logística adequada, você muitas vezes não saber onde as informações da empresa estão guardadas? Quantas empresas hoje verdadeiramente fazem gestão do conhecimento? Você, às vezes, perde um colaborador, aquele colaborador estava com você desde o início da empresa, quando ele deixa a empresa, ele leva o conhecimento. Então, na fase de processos, você está olhando para a empresa e pensando assim, nossa, vai passar os primeiros 5 anos, eu quero que essa empresa, eu não quero pensar nos próximos 10, eu quero pensar na empresa aqui nos próximos 15. Só que para eu pensar na empresa nos próximos 15, os processos não podem estar comigo. Eu preciso ter pessoas capacitadas, eu preciso ter pessoas com conhecimentos, habilidades, atitudes e idoneidade para que eu possa estruturar a linha de processos. A gente costuma dizer no meio corporativo que entra madeira, sai cadeira. Entra madeira, sai cadeira. E as pessoas não sofrem. O dia vira noite, as pessoas não sofrem. Por quê? Porque o processo ele é operacionalizado. Aí você resolveu uma parte da equação. Nível de sobrevivência, resultado. Nível de talentos, você resolveu a parte de pessoas. Nível de processos, você resolveu o ponto A e o ponto B. E o que falta? Falta o último nível. E qual é o último nível? Esse é um nível em que poucas empresas no Brasil estão, que é o nível de excelência operacional. O que é um nível de excelência operacional? É quando você tem pessoas orientadas com gestão, ou seja, processos organizados, você tem pessoas orientadas com liderança, então você tem processos com gestão, pessoas com liderança, resultado com clientes, colaboradores e finanças, e você passa a ter os chamados KPIs, só que numa ótica organizacional muito mais ampla. É quando uma empresa, por exemplo, ela já estruturou de tamanha maneira seus indicadores que ele consegue observar todas as áreas da empresa e verificar se a empresa é ecológica. Ele verifica o impacto social da empresa, ele verifica o impacto jurídico da empresa, ele verifica o impacto econômico da empresa, ele verifica se as pessoas estão trabalhando numa linha de feliciência, numa linha de psicologia positiva, se as pessoas estão alinhadas com a missão, a visão, os valores, essa visão por perspectivas, se tudo isso está amarradinho. Para quê? Uma empresa que está no nível de excelência, você começa a perceber que ou ela se expande, ou o empresário daquela cadeia ele já está assumindo novos nichos. Porque ele está deixando vários núcleos positivos, porque ele entendeu a sua missão enquanto empresário e a missão da empresa dentro da sociedade. Então, esse é um desafio muito grande que o executivo hoje, ele pode vir a passar caso ele queira fazer um trabalho sério e coeso na sua empresa. E trazendo para a realidade das pessoas que estão na USA ou que estão com um nível de colaboradores menores, estão nesse primeiro ou segunda fase do processo que o Fernando relatou de maneira muito perita, é que você precisa começar a se orientar na sua vida, nas atividades que você está fazendo e também nos resultados que você está buscando alcançar. Eu vejo muitas pessoas que elas fazem as coisas para terem resultados que elas não querem ter, para viver a vida que elas não querem viver. Isso é muito importante, você parar e fazer uma autoanálise da sua vida e dizer, cara, qual é a da minha vida? Quais são as atividades que eu vou começar a executar? Para onde eu quero chegar? O que é um resultado para mim?
Resultado para mim é caixa, resultado para mim é eu chegar em casa e ver a minha família bem, resultado para mim é eu ir para minha igreja, para minha religião e agradecer a Deus pela semana. O que é um resultado? Então você tem que começar a se orientar quando a gente fala resultado. A gente não está falando só de dinheiro. Resultado é aquilo que você colocou como parâmetro e critério, e é necessário que haja esse crivo da sua parte de fazer essa análise do que é importante para você, quais são os seus valores, qual é a sua visão de futuro. Talvez se você está nesse mercado de desenvolvimento pessoal, está familiarizado, você já esteja clichê essa frase, visão de futuro, mas cara, se você não sabe para onde você está indo, então qualquer lugar serve, né? Sim. Se você não tem clareza de qual é a direção e o que vai te dar essa direção são os teus valores, é você saber quais são as 5 coisas, as 10 coisas mais importantes, é saber qual é a cola que integra, interliga todos esses valores. A integridade é importante, honestidade é importante, coisas que são importantes e na hora que você viola, você mesmo se penaliza. Então talvez nos processos do seu negócio, nos seus processos na USA, você esteja se penalizando, se sabotando, se boicotando, porque você não tem clareza do que é importante. Você não tem clareza de como honrar as suas importâncias, os seus valores, aquilo que você preza ali, é o seu código de conduta. Se você viola isso, então você não tem respeito por si. Se você não tem respeito por si, você não tem autoestima. Se você não tem autoestima, você não tem confiança. Se você não tem confiança, você não coloca a mão na massa para executar. Então veja como é um ecossistema onde todas as coisas estão interligadas. Então se você quer tirar uma lição desse podcast, tirando o ponto de vista técnico, né, de muitas informações enriquecedoras, mas coloca os valores das coisas mais importantes para você, coloca um plano de o que é um resultado, coloca um plano de quais são as atividades chaves que geram resultado para você, coloca um plano de quais são as atividades que você tem mais se empenhado e qual é o retorno de energia investida que você está tendo nessas atividades. Você vai ficar surpreso com a perca de tempo, energia e vitalidade que você está tendo com essas atividades. Porque a maioria de nós não para pensar, não para ver que processo a gente está se submetendo, não para ver e qual é o ciclo vicioso que a gente está imerso muitas vezes, e a gente vai repetindo aquilo até que a gente tem, um problema, dor, tem uma doença, é demitido, e as coisas precisam acontecer para que você tenha um choque de consciência de o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu estou fazendo com os processos, o que eu estou fazendo com aquilo que é importante para mim. Então, se tem uma lição para você tirar desse podcast é o que é importante para a sua vida e como você está usando o seu tempo, quais são as atividades mais geradoras de resultado e, por último, qual é o retorno sobre a energia investida. Faz essas coisas, você vai ter um ganho absurdo na sua vida e a gente vai encerrar o podcast por aqui, mas prometo que vai ter mais do Fernando. Eu e o Fernando agora vamos bater um papo exclusivo no meu programa PNL Flix. Se você não conhece, PNL Flix é uma plataforma de educação onde nós trazemos conteúdo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, voltado para resultado, voltado para autoconhecimento, voltado para gestão empresarial, e nós vamos falar em particular agora, tá? Dá licença. Valeu, até o próximo episódio.